A insegurança aparece o tempo todo. E com que frequência isso acontecia com você? Era em jogos grandes, em todos os jogos? Era... A insegurança pode surgir em instantes. Você pode entrar em um jogo com toda a confiança, depois errar uns 7 arremessos seguidos. Agora já tá inseguro, entendeu? Tem que se livrar dela. E como você se livra disso? I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Yeah. Please welcome Lewis Howes. Você cresceu em circunstâncias e um bairro não muito legais, mas eu li no seu livro, sobre o qual eu estou muito animado a falar, é que você realmente cresceu com pensamentos e visualizando as coisas, você sonhava em jogar entre os melhores. E eu estou curioso para saber como surgiu essa mentalidade de visualizar o futuro. Alguém te ensinou isso? Você viu pessoas falando sobre isso na TV? E então, como é que isso aconteceu? E como você visualizou isso, tipo, 10, 20 anos depois? Eu dou crédito à minha irmã. Cresci no centro da cidade de Chicago. E a 59 com a Prairie é uma rua que eu cresci. Tem uma foto que está no meu livro e é uma das minhas fotos favoritas do lugar onde eu cresci. Minha irmã e eu dividimos um quarto e no início não tínhamos uma cama. Um quarto sem cama. E onde dormiam? No chão. Caramba. Sim, dormíamos no chão. As pessoas me veem agora e pensam, você não era pobre? Sim, a gente foi pobre. Isso era real. Primeiro, dormíamos no chão. E depois, lembro que conseguimos uma cama. Tínhamos apenas uma cama para dividir. E eu ia para a cama à noite chorando porque estava com fome ou coisas do tipo, sabe? O estômago assim, essa fome ela é diferente. É Eu diferente. tinha sorte se comia uma vez, às vezes 2 vezes por dia, ou qualquer que fosse o caso, mas às vezes isso não acontecia. Então eu chorava o tempo todo. E a minha irmã sempre me dizia todas as noites para orar. Ela dizia, peça para Deus aquilo que você quer. Então eu fazia isso e ela sempre me dizia antes de dormir, porque meu estômago estava sempre doendo, sabe? Ela dizia, foque nos seus sonhos, nas suas visões. Imagine o mundo que você quer. Então, todas as noites, era com isso que eu ficava animado. Eu ficava animado para dormir e para poder entrar nesse mundo imaginário, sabe? Foi assim. Ali você tá bem, tá satisfeito, tá tudo Sim, certo. eu só pensava em comida, comida Com a barriga quentinha. cheia, É. Mas foi daí que surgiu minha visão. Então, quando eu era Uau. criança, eu sempre visualizava o que queria para minha família, o que queria para minha mãe, para o meu pai, para mim e assim por diante. E eu levava esse pensamento para onde quer que eu fosse, porque era o que me fazia me sentir melhor. Eu nunca perdi isso, porque essa sensação era tipo, eu vou pro meu próprio mundo, sabe? E no meu próprio mundo tudo era perfeito, então eu tentava entrar nesse mundo o tempo todo. Quantos anos você tinha quando sua irmã te ensinou? Eu devia ter uns 5, 6 anos por aí. Era novo? Uau. Por quanto tempo vocês ficaram no mesmo quarto? Até ela me deixar na casa do meu pai e ir embora. Ela falou, você tem que ir embora. Uau. Minha irmã provavelmente foi embora quando eu tinha por volta de 8 anos de idade. Acabei indo morar com meu pai quando tinha 9 anos. Ele ficou com a minha custódia, mas acho que por volta, não sei, entre 6 e 8 anos. Minha irmã acabou dizendo, você precisa do seu pai, você precisa de mais do que eu posso te dar. Porque minha irmã estava me criando enquanto minha mãe estava passando pela jornada da sua própria vida. Ela estava passando por seus vícios, pelas drogas, entrando e saindo da prisão e coisas desse tipo. Então a minha irmã era responsável por mim, por ser minha irmã mais próxima da minha idade. Nossa. E ela acabou dizendo ao meu pai, toma aí que o filho é teu. Se Chegou a prepare. hora. Mas nós conseguimos. Dividimos um quarto juntos, mas nesse quarto também aconteceram muitas coisas Claro, boas. com certeza. Você se divertiu, teve bons momentos. Sim, aprendi a é. ler naquela sala. Fiz todas essas coisas naquela sala e por isso na época não sabia o quanto era ruim. Pensando sobre isso agora eu falo o quê? Nossa, mas na época isso era apenas a vida. É você passando de um dia para o outro, mas ela sempre foi assim, meu anjo da guarda. Uau. O meu irmão, eu já falei sobre isso aqui. Quando eu tinha 8 anos, ele foi preso vendendo drogas a um policial disfarçado em Ohio, onde eu cresci. E isso afetou bastante a minha família. Foi bem pesado. A gente ia para a prisão praticamente todo fim de semana. A gente passava tempo na sala de visitas. Como foi para você ter alguém da família entrando e saindo da prisão naquela época? Era normal ou causou um impacto para você? Ou... Sim, era normal. E eu vou Sério? dizer por que isso era normal. Eu era aquele garoto que sempre que via a polícia, corria e se escondia.
Porque eu os via chegar, algemar pessoas, levá-las embora, entendeu? Na sua Em casa. casa. Na minha casa. Eles Eu os via fizeram- batendo na porta. Caramba. Bum, bum. Como nos filmes, né? A polícia faz bum, bum. Isso era uma coisa recorrente em minha vida quando eu estava crescendo. Então eu sempre tive medo da polícia. Lembro de quando a minha mãe foi presa e meu pai decidiu me levar à prisão para falar com ela, porque eu realmente queria vê-la, estava sentindo falta dela. Isso foi quando meu pai tinha acabado de obter a minha custódia. Eu tinha uns 9 anos de idade. E lembro de entrar e, assim como nos filmes, ouvir todos os ruídos, as campainhas, isso, aquilo. Você vê todas as pessoas. Segurança passando, tudo isso, é. A segurança, você vê o vidro grosso, eles do outro lado. E então me sento nesse vidro, tô aqui esperando a minha mãe. É como nos filmes. Minha mãe sai, tá com raiva. Eu podia ver a expressão no seu rosto, furiosa. Mais tarde eu descobri que ela não queria que meu pai me levasse à prisão. Mas eu insisti, foi por isso que ele me levou. Ela não queria que você a visse naquele ambiente, né? Ela não queria que eu a visse naquele ambiente, né? Mas eu só queria ver minha mãe. Eu era uma criança. Eu entrei lá, falei com ela pelo telefone, aquilo me destruiu. Você não pode abraçar, não pode tocar, nada. E então, no final, você desliga o telefone e vai embora, não é? Eu lembro de ter chorado muito quando eu saí e disse ao meu pai, nunca mais quero voltar. Por favor, nunca mais me leve de volta para lá. Mas ver a minha mãe do outro lado do vidro é uma imagem que nunca vai sair da minha cabeça, jamais. Isso foi quando eu tinha uns 9 anos de idade, 30 anos atrás. Eu tenho 39 agora. E eu nunca consegui tirar essa imagem da minha cabeça. Você foi apenas uma Uma vez. vez. É muito ruim ver quem você ama assim, cara. Sabe? Sua mãe. É. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo, sabe? Ela do outro lado do vidro. Só doía até o ponto em que eu não queria voltar. E guardei isso, esse combustível. Usei muito combustível na minha vida. E esse foi um que me fez criar um impulso e pensar: ok, preciso tirar minha mãe dessa situação. Pois é. Qual seria o maior desafio que você teve que superar na sua infância enquanto você crescia? O maior obstáculo que permaneceu com você por mais tempo? Talvez você ainda esteja enfrentando alguns desafios que você teve que aprender. Essa é uma ótima viver pergunta, porque sinto que ainda estou. Você sabe como é. Você passa por tudo isso e depois segue sua vida. E em algum momento as coisas voltam. Então, para mim, fazer terapia foi algo muito importante depois que eu me aposentei, porque o basquete era a minha válvula de escape e me dediquei totalmente ao esporte. Se você não tem mais isso, e aí? O que é que você faz com essa energia, com esses pensamentos? Pois é. Sabe o que você faz? Você vai descontar nas pessoas mais próximas a você, as pessoas que o amam, as que estão em casa, as que você vê todos os dias. Você vai descontar essa raiva, essa fúria. Portanto, o que eu tentei fazer foi ir embora e tentar reconstruir meu relacionamento com os meus pais. Sério? Sim, porque uma coisa que eu nunca fiz foi julgá-los pela sua jornada, sabe? Especialmente como uma pessoa que está tentando viver. Nós temos que descobrir isso todos os dias. Todos os dias é uma escolha fazer isso, é uma escolha fazer aquilo. E você pode dar um passo errado, na curva errada. E meus pais fizeram isso, deram um passo errado. E isso os levou a um longo caminho que afetou a minha família, mas eu não os julgo, porque esse não era o objetivo deles, sabe? É apenas a vida. Então, para mim, se tratava de conhecer meus pais e reconstruir esse relacionamento, fazendo perguntas. Talvez eles tivessem agido de uma forma um pouco difícil em algum momento, talvez eles tivessem feito coisas na hora errada, mas eu precisava conhecê-los, entender o porquê, entender como adulto, por que fazemos as coisas, entender que, certo, eles tinham vícios. Eu também tinha um vício. No momento, meu vício é o basquete, sou viciado em alguma coisa. Portanto, tenho uma personalidade aditiva. Eles tinham isso também, é por isso, só estou tentando entender. E isso foi o que mais me ajudou a superar o obstáculo, me comunicar com meus pais. Nossa, e como tem sido esse processo? Você conseguiu consertar certas coisas? Sim, sinto que sim. Talvez você deva perguntar à minha esposa. Ela saberia um pouco mais, porque a minha esposa me disse que eu precisava me curar de certas coisas. E eu disse, não, tô bem, mas na verdade ela sabia. Lembro que quando eu tinha uns 30 anos, meu relacionamento com meu pai era um pouco difícil. Meu pai ficou com a minha guarda aos 9 anos. Essa coisa de homem, de macho, começou a se desenvolver à medida em que eu crescia no ensino médio. Comecei a me sentir assim meio como homem. Eu saí de casa aos 16 anos, fui morar com a mãe de Zaire e Zia e vivi com ela.
com minha namorada na época. E o relacionamento entre eu e meu pai era, de certa forma, um pouco difícil. Eu o amava, mas não conseguíamos nos entender. E eu estava muito cego pelo meu, não sei, pelo meu ódio, mas eu tinha essa coisa. De certa forma, acho que é uma fraqueza, sabe? Eu sentia que meu pai era fraco. Emocionalmente, fisicamente? Não sei, mas eu decidi cuidar da família. Ah, entendi. Tô me adiantando, né? Tô cumprindo o papel, então... Sim, eu me senti assim, de certa forma, em relação a isso. Eu esqueci, sabe, o resto das coisas que ele fez por mim, entende? Para me ajudar a chegar a esse ponto. Eu estava tão imerso nisso, acho que senti como se tivesse que fazer isso. E todas as responsabilidades aos 19, 20, o que quer que fosse, começaram a se tornar minhas responsabilidades. E eu ficava com raiva do meu pai por isso. Lembro de que, com 30 anos de idade, decidi, sabe de uma coisa? Acho que tá na hora. Minha esposa sempre me dizia, sua vida não vai ser completa, tem peças faltando, o seu pai é que tá faltando, tem que consertar isso. E eu pensei, tudo bem. Decidi almoçar com meu pai. Aos 30 Com anos? 30, pra almoçar. Um almoço. E naquele momento da minha vida, eu estava mais velho, meus filhos estavam ficando mais velhos, comecei a perceber que meu pai não era tão louco quanto eu pensava. Você tá criando filhos Criando agora. filho agora. E a essa altura você já tinha conquistado medalha olímpica, você já tinha vencido campeonatos na Sim, NBA. pelo menos um. Agora talvez dois. Acho que uns dois. Acho que eu tinha 2 na época. Realizei muito no esporte, no mundo, mas ainda faltava alguma coisa, e era minha mãe e o meu pai. Então tive que resolver isso com meu pai. E até hoje, 9 anos depois, só se passaram 9 anos, mas o relacionamento entre eu e meu pai tem se desenvolvido e crescido. E eu me sinto mais completo como pessoa só por causa dessa conversa, sabe? Dessa comunicação, sabe? Olho no olho mesmo, pedindo desculpas. A gente disse, sinto muito por isso, mas também de entender que o meu pai estava pensando de determinada maneira, do jeito dele. Fazendo o melhor que podia. Ele achava que eu me sentia de um jeito e eu achava que ele se sentia de outro, sabe? Não tinha comunicação. E onde você acha que estaria agora se não tivesse começado a conversar aos 30? O que estaria acontecendo com você por dentro? Eu estaria procurando por algo. Eu estaria tentando me agarrar a algo, a alguém, a alguma coisa. Porque alguns relacionamentos em sua vida são importantes. E o relacionamento com os meus pais é muito importante para mim. E se eu não tivesse esse relacionamento, isso significaria que eu teria de me agarrar a outras coisas para tentar preencher esse vazio, né? E é isso que as crianças fazem, que as mulheres jovens fazem quando o pai não está em casa e elas não têm a presença de um homem, elas procuram essa presença masculina. E muitas vezes elas se envolvem em relacionamentos com homens que... Entende o que eu quero dizer, né? Isso se torna tóxico, seja qual for o caso. Eu teria procurado por isso, e fiz algumas vezes até conseguir preencher esse buraco. Agora não estou procurando por isso, não. E eu e meu pai, eu não posso dizer que temos um relacionamento de pai e filho. Sinto que temos mais uma amizade, né? Tipo, um relacionamento assim... Eu não vou até meu pai e digo, ei pai, estou com problemas financeiros, me ajuda aí. Eu não tenho isso. Eu não tenho isso porque fui o primeiro da família a passar por problemas financeiros e, sabe? É como dizer pra ele, cuide das finanças. Sim, né? é diferente. Eu tô em outro cargo. Portanto, esse papel trouxe desafios no nosso relacionamento. Estou nesse lugar há quase 20 anos. E quem foi a figura mais influente na sua vida na infância, além da sua irmã? E qual foi a maior lição que essa figura que você admirou ensinou pra você de volta? Cara, Michael Jordan, Sério? adulto? Sim. É como se eu... Mas você tinha alguma relação Não. com ele? Uau, certo, entendi. Foi apenas o meu modelo para seguir. Alguém para se admirar, alguém para se inspirar a ser. Foi uma época muito importante. É estranho como os esportes, os momentos ou as coisas que as pessoas fazem são importantes para nós. E é por isso que eu consigo escrever livros. Por isso que eu tenho minha família falando sobre nossos problemas, sabe? Compartilhamos coisas particulares porque eu era aquele garoto. Michael Jordan não imagina o impacto que causava em mim só por ele ser ele mesmo, ou só por falar sobre certas coisas, ou enfrentar a mídia em um dia de jogo ruim, sabe? O que quer que fosse, eu vi isso. Sim, os adultos estavam em seu mundo, em sua loucura, fazendo suas coisas. Eu não tinha ninguém que eu pensasse, cara, eu quero ser como o tio Richard quando eu crescer assim, sabe? Pois é.
Tio Mike, né? É isso, eu quero ser como. Então, sim, eu me senti inspirado por uma pessoa que eu não conhecia, que eu nunca imaginei que encontraria, mas eu só queria ser como aquele cara ali, sabe? Você estava tentando assistir a tudo que ele fazia na TV naquela época, porque não tinha rede social enquanto você crescia, né? Onde é que você comprava revistas e via ele, você estava lendo, tinha pôster na parede? Como você se conectava à mensagem dele quando ele não estava tão disponível quanto seria hoje? Sim, eu assistia Come and Fly With Me 1 milhão de vezes, repetidamente. Eu observava como ele fazia as entrevistas, como ele andava, Tudo, né? O estilo. tudo. Eu observava, porque, no meu caso, não vi ninguém na minha vida que me desse vontade de dizer, quero ser como essa pessoa. Tive que procurar alguém. Mais uma vez, tive que ter essa visão, tive que pensar fora da caixa, em certo sentido. E fora da caixa é fora da minha comunidade, da minha família. Então, conheci Michael Jordan. Cresci em Chicago, sabe? Obrigado a WGN News, porque eu consegui sintonizar e assistir ao jogo, as entrevistas. Depois do jogo, eu e meus irmãos ficávamos assim, assistindo as entrevistas do Jordan. Sabe o que eu quero dizer, né? Isso foi importante em nossas vidas. Demais. Como foi quando você conheceu ele? Você estava... Surreal. A primeira vez que eu encontrei, fui selecionado. Fui selecionado pelo Miami Heat. Você tinha 20, 21? 21 anos. Ok. 21. Quinta escolha, Quinta. né? Eu tenho seu cartão de novato É isso aqui. aí, foi alguns Pois meses é. antes disso. Entendi. É, da hora, cara. Fui selecionado e fiz uma festa pra comemorar em Chicago, né? Sou de lá, então eu fiz uma festa enorme. Não me diga que ele não apareceu, não. Então, Não, tô na para festa com ali, isso. cara. Não é Uma possível. loucura. Meu primo veio e deu um tapinha nas costas, eu tava dançando, me divertindo, sei lá, e ele falou, Michael Jordan tá lá fora e não deixam ele entrar. Falei, você tá brincando? Eles não deixaram entrar? Ele disse, e eu falei, cara, para de brincar, meu, isso é a minha hora, por que você tá brincando assim? Ele falou, Michael Jordan tá lá fora, bicho, e eles não deixam ele entrar. Então, fomos pra lá, correndo, pelo clube. Chegamos lá e eu falei, mas que é isso? E os E ele tava seguranças? Ele tá lá fora, tá lá fora. Oh, meu No que a gente Deus. sai, cara, foi épico. Eu corro pra fora e o Jordan sentado ali na sua motocicleta, bicho. Com uns Oh, meu 50 Deus. caras. Provavelmente 20, vai, mas parecia que eram uns 50, Cercado. sabe? Cercado assim, bicho. Todos em motocicletas, Mike lá sentado, e eu falei, não pode ser. Cada vez mais perto. Cada passo, e eu pensando, é o Jordan? É ele? Aí eu cheguei perto e ele falou, ei, cara, só queria passar Oh, por meu aqui. Deus, que arrepiado Mostrar aqui. apoio, parabéns por ter sido selecionado. Foi assim, eu disse, Mike, entra. Ele, não, tô bem, só vim mesmo pra te dar os parabéns. E essa foi a primeira vez que eu conheci meu ídolo. Ele veio na minha festa pra me dar os parabéns. Tava de moto assim, Isso é cara, e demais, parecia ser cara. muito legal. Isso foi depois de você ter sido selecionado? Depois, Então você foi selecionado e isso foi na noite, né? não, foi acho que uma semana ou mais. Depois que eu fui selecionado, Ah, fui pra entendi. Miami, depois voltei pra Chicago e aí que eu fiz a festa. Caramba. Ele nunca foi a um jogo ou viu algo parecido no ensino... Não, no ensino médio, na região de Chicago, nada. Não, eu não era um jogador de destaque assim. Sério? Do ponto de vista das pessoas que vêm me ver jogar, ninguém foi ao Richard High School em Auckland, Illinois, pra me ver jogar. Acho que eu não era tão bom assim, sabe? A maior parte do mundo não ouviu falar de mim até o triplo-duplo em Kentucky, no Final Four. Isso é incrível, cara, ele apareceu. 21? 21. Quando foi a primeira vez que você teve uma conversa real, você se lembra, tipo... Conversa mesmo? É, tipo, mais o que, cara, muito obrigado. Bom, E depois... qual foi o conselho que ele deu a você, tipo... O melhor conselho? Bom, deixa eu ver. Eventualmente, jogar com a marca Jordan. Isso é legal. Isso Jordan, é demais. cara, eu de tô verdade. desacreditando, cara. Pessoalmente, foi muito louco. Tipo, o quê? Isso tá acontecendo? É uma loucura, porque você acha que deve ser algo muito filosófico, né? Como se ele tivesse que me dizer algo. Mas foi simples. Ele falou, vai buscar, vai com tudo. Estávamos no final de semana do All-Star em Dallas, fazendo uma festa do All-Star. Toda a minha família estava lá e o Jordan estava lá. Minha família nunca tinha conhecido ele, né? Meus irmãos estavam lá, estávamos fazendo uma festa para ele. Jordan foi incrível com todo mundo. Somos todos como uma família Jordan agora. Foi assim, estávamos conversando, ele colocou o braço em volta de mim e disse, cara, amanhã vai buscar. E foi assim, eu falei, do que ele tá falando? O que será é isso, né? E ele falou, eu quero que você vá buscar, vai com tudo. Então, quando eu cheguei lá,
Ele deu esse tênis pra mim, foi a primeira vez que eu usei. Eram esses Jordans prateados, sabe? Jordan de 2010. E eu deveria ser o líder da marca, que eu tinha acabado de assinar com eles. Quando eu entrei no vestiário na quadra, percebi o que aquilo significava, meu. Era sobre eu poder ir buscar o prêmio MVP, Caramba. sabe? Poder ir em busca disso. Vou criar minha história, cara. Como estávamos em Dallas, havia cerca de 110 mil pessoas assistindo ao jogo. Jogamos no estádio de Dallas Cowboy e ele disse, vai lá, você consegue. E aí eu coloquei na minha mente, cara, eu consigo. E eu fui pra cima. Você foi lá e conseguiu, é. Cara, eu fui com Você tudo. conseguiu várias vezes. Sabe? Cara, isso é muito interessante, não é tipo, vá se divertir, aproveita o momento, era tipo, seja o melhor e domine tudo, cara, seja É o seu especial. melhor. Não é Uau. só estar aqui. Não é ficar feliz por estar aqui. Você tá com meu tênis, faz alguma coisa. É melhor representar a marca, pois é. Sim, é melhor você representar a marca. É isso aí. E ele disse, cara, eu não quero ver esse tênis no chão, quero ver esse tênis no ar. Porque eu sempre caía. Eu caía. Então hoje, na verdade, está em todas as redes sociais. Foi o dia em que eu dei uma enterrada no Anderson Varejão. Foi uma das melhores enterradas da minha carreira, mas alguns dizem que está entre as 10 melhores da história da NBA, sabe? Esse foi o primeiro jogo do O cara Jordan. de cabelo comprido. Aham, Cleveland. Carlos. É, eu sou de Ohio, então... Sim, Andy. Ok, Um ok. abraço pra você, Andy. Então, esse foi o primeiro jogo que o Jordan foi me ver jogar pessoalmente como atleta, como da, atleta Jordan. da Jordan. Isso, como atleta da Jordan. E ele esteve lá antes, quando eu estava em Chicago, jogando como novato. Mas isso é outra. Essa é outra história, cara. Eu tenho essa história. Mas de qualquer forma, na minha cabeça eu pensava, ei, ele precisa ver esse tênis no ar. Cara, então, eu tava atacando o Andy. E aí eu vi ele ali. Ele tava recuando. E eu pensei, vou tentar. Vou fazer história, Vou né? fazer. Vou fazer E isso. se vocês virem os melhores momentos, cara, eles mostram a jogada de eu enterrando, certo? Eu tava prestes a ir pro banco, onde a minha equipe tava, por ali, ia conversar um pouco, mas eu tava tipo, não, cara, Jordan tá aqui. Passei pelo Para Andy e com fui pra isso. aquele lado e disse, é assim que se faz. Mas eu realmente tava ali como se quisesse que o Jordan me visse, sabe? Eu queria que ele se orgulhasse de mim. E dá pra ver ele no vídeo. Tipo, é... É, boa jogada, Esses mas tênis são tá vendo esse bonitos, tênis aí? É. Veja eles no ar, é bom, representa a É. marca. Cara, que incrível. Você ia contar essa história? Ah, sim. Seria meu primeiro jogo de volta em Chicago, meu ano de novato. Estou voltando pra casa. Na noite anterior, tínhamos jogado contra Washington, sabe? Então, antes do jogo, esqueci o número, mas eu estava marcando uns 20 pontos em cada jogo. Jogando muito. Eu estava me preparando pra ir pro Chicago, cara, sabe? Me sentindo muito bem mesmo, assim. Estava preparada. Pra encurtar a história, eu pulei Jerry Jeffries, meu companheiro. Não vou dizer que ele me derrubou, mas ele bateu na minha perna e eu caí, desci e tive que me segurar. Mais tarde, acabei quebrando meu pulso em 11 lugares. Acabei quebrando 11 ossos do meu pulso, cara. Ou algo assim. Mas, naquela noite, saímos depois do jogo, eu estava muito mal, íamos pra Chicago porque jogaríamos contra o Bulls na noite seguinte. E os caras do meu time disseram, vamos sair pra um barzinho, vem com a gente. Eu falei, legal. Fui, eu encontrei Michael Jordan. Essa é a primeira vez que eu tô de fato na presença dele, e não com ele passando de moto, sabe? Essa foi a segunda Certo, vez que eu ok. vi. Você teve cerca de 5 a 10 minutos com ele, Tive né? uns 2 ou 3. O que parece ser 2 ou 3 horas. A cada momento, eu tive uns 2 ou 3. Então, lembra que eu não tô pensando em jogar no dia seguinte porque na minha primeira vez de volta acabei me machucando. Não estou pensando em vir aqui pra me envergonhar. Vou esperar até voltarmos. Então, Jordan tava falando e me disse, cara, você tá jogando muito bem. Eu vou estar lá amanhã pra te ver jogar. Ô, droga, não pode voltar atrás agora, Tenho que né? jogar. Tem que jogar. E como foi? Ah, cara, não foi bom. Não foi bom, não. É, mas não foi legal, é. Você tava com o pulso quebrado, né? Depois daquele jogo eu disse, eu preciso ver o que há de errado com o meu pulso. E depois disso fiquei engessado por Nossa, alguns cara, meses. que loucura. Sim, mas o poder de um ídolo, né? De uma influência, entende o que eu tô falando? Isso é muito importante. E é por isso que conta essas histórias. Porque Michael não sabia que todos esses momentos, se ele estivesse conversando comigo ou apenas jogando basquete, ele não sabia a influência que estava exercendo sobre uma criança que crescia no centro de Robbins Illions, em Chicago. E sua influência foi tão importante em mim que mesmo quando eu tinha 21 anos de idade na NBA, joguei uma partida que não deveria ter jogado porque o Michael disse, vou estar lá. Mal posso esperar pra ver você jogar amanhã. Mal posso esperar entendeu? pra te ver. Com o pulso cara, quebrado e tudo mais. Isso é loucura, cara. Acho que eu nunca contei isso pra ninguém, loucura. cara. Você mencionou sua esposa algumas vezes e como
ela realmente parece ter sido um suporte incrível para o seu crescimento pessoal, espiritual, mental e emocional. Eu já perguntei isso para algumas pessoas que têm alguns casamentos incríveis, que têm ótimas esposas, e eu fico curioso. Qual a coisa que você mais ama sobre a sua esposa e por quê? Minha esposa vai ver isso, hein? Uhum. Isso significa que eu tenho que dar uma resposta muito boa. O que eu mais amo na minha esposa e por quê? Minha esposa me perguntou isso outro dia. Sério? Isso é engraçado. Ela perguntou me o que enviou você uma mais gosta em DM. mim. Te enviou a mensagem? É. E fez a mesma pergunta? Uau! É. E disse, o que você mais gosta em mim? Sim, ela escreveu. Então foi por isso que eu respirei Mas o que é que tá no fundo, seu porque eu estou coração nesse tentando me momento, lembrar do que eu escrevi para ela. Bom, no momento, o que mais amo na minha esposa é, de certa forma, egoísta, porque eu adoro a maneira como ela me segura quando eu estou prestes a cair. Adoro a maneira como ela me levanta quando eu caio. Adoro a maneira como ela se envolveu na vida dos meus filhos e se tornou uma grande influência na vida deles, porque não é fácil ser madrasta, ser outra mãe, seja o que for. Ela é uma grande influência na vida deles. Portanto, de forma egoísta, cara, eu adoro a maneira como a minha esposa me ama, sabe? Amo o jeito como ela me protege, cara. E como ela ama você? Penso que seja com todo o coração, com tudo que ela tem. Eu estou passando pela vida tentando descobrir o que é o amor. Tudo isso é novo. Uma coisa sobre minha esposa e nosso relacionamento é que nós compartilhamos muito. Temos muitos momentos particulares que muitas pessoas não veem, não conhecem, não compartilham. E quando lhe contei, disse, sabe de uma coisa? Se não fôssemos casados, seríamos melhores amigos. Vocês seriam. Sim, porque somos como melhores amigos. Ela é minha pessoa favorita, apesar de sermos casados. Você quer seu espaço, precisa disso, todo mundo precisa. Então eu sinto que trabalhamos juntos como parceiros. Mesmo quando eu entro em uma sala e ela não está falando, e eu falo alguma coisa e ela não responde, eu penso, ok, ela precisa de tempo. Saio e volto Você depois. volta mais tarde, vai jogar um basquetezinho, outra coisa. Sim, entende o que eu quero dizer? Apenas nos conhecemos de verdade. Eu acho que é como se você conhecesse seu melhor amigo. Você pergunta a um homem, vai saber tudo sobre ele. Pergunta a uma mulher, vai saber tudo sobre ela. Se você perguntar a alguém sobre sua parceira, vai Claro, pensar, qual é a cor favorita dela? Entendeu? Se for seu melhor amigo, fica ótimo. E é isso que eu adoro. Tem uma foto incrível no seu livro com você e também sua esposa e LeBron. O último E jogo ela do tava, Lakers. gritando, com o LeBron ou com você. Ela tava gritando com você jogando na defesa, acho que foi contra o LeBron. E você disse numa das legendas, né? Uma das coisas que eu mais adoro ela é sobre como ela é competitiva. Ela é muito doce, mas ela é super competitiva. Isso foi algo muito legal de ver. Viu Foi isso na muito foto? legal. É muito legal. Ela queria matar alguém, tipo, arrancar a cabeça de alguém ou algo assim. Foi, tipo, sensacional, cara. Eu tô curioso, qual é o seu momento de maior orgulho entre os momentos incríveis que você teve? Talvez seja ganhar um campeonato, ou ganhar uma medalha de ouro, ou ganhar a melhor enterrada. Difícil. Jogar contra Kobe. O que é que talvez alguma coisa que ninguém sabe? Pode ser coisa de bastidor também. O que é que você tem mais orgulho na sua carreira Da inteira? minha carreira, não da minha vida, da carreira. Da sua Ok, carreira. é diferente. É. Ser selecionado. Porque esse foi o momento que me mostrou que posso fazer qualquer coisa. Digo isso ao meu filho o tempo todo. Trabalhei duro apenas para ser selecionado. Porque depois que fui selecionado, tudo começou de verdade. Mas Porque muita gente é recrutado na primeira rodada, mas não sim, consegue, eu sei né? o que as pessoas pensam. Vai ser selecionado, ele fez isso, fez aquilo, fez não sei o quê. Todas essas coisas são incríveis. Os campeonatos, os elogios individuais são incríveis. Mas apenas como um garoto do interior de Chicago, que cresceu, como eu lhe disse, mas não sabia aos 19 anos o que viria a seguir. Eu tive um filho com 19, 20 anos de idade, não consegui as notas no ACT e não pude jogar. Todas as coisas continuavam tentando me derrubar e me derrubar cada vez mais. Para conseguir me reerguer, permiti que as pessoas ao meu redor me ajudassem e me reerguer a chegar ao ponto em que David Stern sai e diz que sou a quinta escolha. Miami Heat escolheu Dwayne Wade.
Cara, isso me arrepiou, é. Esse momento pra mim ficará pra sempre na história. Eu posso fazer qualquer coisa. Nós podemos, cara. Porque não era pra eu estar aqui, sabe? Eu passei por momentos onde diziam: você consegue passar nesse teste? Você não vai conseguir. Todas essas coisas. Ah, você vai ter um filho agora? Você de fato não vai conseguir. Tudo isso, cara, eu pensava: vocês não vão me impedir. Então foi esse o momento mais importante da minha carreira, de todas as coisas. Aquele momento, cara. Eu abaixei minha cabeça, lembro que eu fiz isso. Eu estava com meu filho no colo enquanto estava na sala de recrutamento e estava olhando de volta, pensando: cara, eu conheço todos esses caras aqui, sei o nome de cada um, conheço algumas histórias, não conheço todos, mas algumas das suas histórias, e eu conheço a minha história e sei que não deveria estar aqui. Estar lá, ser escolhido em quinto lugar, voltar para pegar o boné, ir para os fundos. Eu lembro que o LeBron estava lá porque foi o primeiro, Melo estava lá porque foi a terceira escolha, Chris Brown foi lá porque era o quarto, e todos nós, eu fui o quinto, cara. Caramba. Éramos jovens e dissemos: Yo! Conseguimos, E lá é. estávamos nós, cara. Apenas 4 das 5 melhores escolhas no draft foram cordiais, tá entendendo? Melo e LeBron se conheciam, todos nós, eu e o Chris. Éramos amigos, éramos jovens. Isso é loucura. Tipo: ei Melo, ei Bron, conseguimos! Conseguimos! Eles sabiam que estavam chegando Certo. no topo, cara. Você não sabia que tava nos top Não. 5? Sério? Não tinha ideia. O que você pensou? Talvez estivesse na primeira rodada, na segunda? Não, eu não sabia. Que seria a primeira. Eu pensei que podia ir da 4ª à 20ª escolha. Era uma grande variedade. Na minha cabeça pensei: vou pra 7ª, vou pro Chicago Bulls. Mas beleza, né? Eu consegui. A história, o sonho, tudo. O é. sonho, Jordan, sim. É. Trabalhei com ele 2 vezes, com toda a mídia, nas capas. Pensei: tô indo pro Bulls. E o Heat me escolheu entre os 5, então eu não Uau. fui pro Bulls. Então você jogou bem com ano. eles por Vivi o sonho por um Isso ano. é legal. Depois jogou no meu time em Ohio, meia temporada. Tipo, algo 2 assim. segundos. Eu pensei, é legal. Deve ter sido uma loucura com todos vocês lá de novo, Sim, né? cara. Momento E incrível. depois ver todos vocês tão bem por tanto tempo. Isso é raro. As 5 primeiras escolhas se saírem tão bem por tanto tempo, normalmente dá errado, algumas pessoas 4 dos 5 fracassam. primeiros. 4 Sim, dos o 5 Darko não primeiros. teve uma carreira no basquete. Ouvi dizer que ele teve outra carreira, mas não no basquete. Entendi. Sim, Vocês tiveram. 4 entre os 5 primeiros. Isso é demais, cara. Foi legal, cara. Você se saiu muito Foi bom. bem, cara. Você se Algumas esforçaram por carreiras um do longo Hall da tempo Fama estão também, né? ali. É incrível. Quantos eram? Eram 3 entre 75? Quantos da equipe fizeram parte dos Sim, 75? Melo, Brown, eu mesmo na turma de 2003. Sim, Isso é demais. Isso é demais, cara. nada mal. Eu tô curioso. Eu tive Kobe aqui no programa há alguns anos e eu já contei essa história no meu programa antes, mas eu fiquei impressionado com o que eu presenciei antes da entrevista do que com a entrevista. A entrevista foi legal, mas ele foi incrivelmente real, ele é honesto. Eu cheguei no escritório dele cerca de 1 hora e 40 minutos antes da entrevista para poder deixar tudo pronto. Eu tinha bocado a entrevista na noite anterior, ele tinha lançado um podcast chamado The Peonies. Sim, E eu me The Peonies. lembro de chegar lá. Foi bem cedo. Todas as luzes já estavam apagadas. A assistente abriu a porta e deixou a gente entrar. E aí as luzes acenderam e ela disse: ok, aqui é onde a gente filma normalmente, nessa parte. E eu disse: bem, posso ver o resto? Eu não sei se você já esteve lá, né? Eu não estive lá, não. É uma sala grande, aberta, tem janelas de vidro, com salas de videoconferência nos 2 lados e um corredor no meio. Ok. E então chega numa outra sala grande aberta, e eu caminhei pelo corredor dessas janelas de vidro com salas de conferência e as luzes estavam apagadas nas salas. Eu abri a próxima e pensei: não tem nada aqui, parece bom para filmar, vamos voltar. E aí, quando eu estava voltando pela última janela, eu vi uma sombra de um canto que estava sentado, estava por ali. E eu dei uma olhada dupla enquanto eu passava e pensei, olhei para minha assistente e falei tipo: esse é o Kobe? Era tipo 6:30, cara. E eu perguntei: aquele ali é o Kobe? As luzes estão apagadas ainda, ele está sentado no fundo da sala, sem computador, sem telefone, só sentado e olhando para cima. E ele me viu, ou não sei se ele me viu, ele estava de costas para a janela. E eu estava tipo: o que é que ele está fazendo aqui? E ela falou: ele foi o primeiro a chegar aqui. E isso foi depois do Oscar, de todos os prêmios e essas coisas, depois que ele se aposentou. Ele nem precisa estar aqui. Ela disse: ele vai se exercitar com a filha de manhã e depois ele vem para cá. E ele sentou ali, ele estava visualizando, meditando, não sei ao certo, mas
Ele fez isso durante 1 hora e meia. Eu fiquei muito impressionado com aquilo, sabe? Sim, é isso aí. Ninguém mais viu isso. Eu pensava, esse cara não precisa fazer isso. Ele se aposentou, teve todo o sucesso. Ele não precisava, mas está fazendo. Foi muito legal para mim testemunhar alguém com aquele nível de É grandeza. demais. Além da É, carreira. cara. Qual foi um dos seus momentos favoritos que você presenciou com ele? Talvez tenha falado sobre isso, mas eu tô curioso, seja jogando basquete, bastidores, o que é que te inspirou na sua carreira a partir dele? Tudo. Sempre falo que meu jogador favorito é Michael Jordan, mas meus outros dois, se ele é o primeiro, então o A ou o B, ou como você queira chamar, são Kobe e Iverson. E eu também os idolatrava e começamos essa amizade, mas também foi uma droga quando eu entrei. No meu segundo ano, eles colocaram eu e o Kobe um contra o outro, porque Shaq veio pra Miami. Foi assim, eu disse, não quero, cara, ele é meu amigo. Mas eu acho que, pra mim, os momentos mais especiais são os momentos olímpicos, porque é a época em que o esporte é mais importante. É épico. Onde você tem a chance de realmente conhecer alguém. Ficamos juntos por 1 mês e meio. As Olimpíadas foram realizadas ao longo de anos, né? Treinamos juntos em Las Vegas. Falo sobre muitas histórias, mas uma das minhas histórias favoritas é semelhante à sua. Lembro de chegar em uma das cidades muito tarde e não conseguíamos dormir. Você estava em todos os tipos de fusos horários e assim por diante, né? Minha time com Brian, com Melo, com Chris Paul, a equipe, estávamos todos juntos. Então decidimos, amanhã, a primeira pessoa que acordar, me acorde, vamos tomar café da manhã, vamos comer, em algum lugar devia abrir, a gente estava com fome. Que Olimpíada foi essa? 2008, Certo. Jogos Olímpicos. Na China, né? Sim, mas Em ainda Pequim. estávamos indo. Você estava na turnê na Europa Uma ou algo turnê assim, lá, né? isso. Entendi. Agora, chegamos tarde, estamos cansados, estamos com fome e pensamos, vamos dormir e depois vamos nos levantar para comer. Mas não vamos dormir por muito tempo, a gente sabia disso. Enfim, resumindo a história, todos nós estávamos lá e quando chegamos, Kobe estava na mesa. Ele já estava Ele já lá. está lá, imagina isso. Foi assim. Então, imagina essa mesa. Nós estamos caminhando por ali, Kobe está sentado onde você está e o segurança dele está bem aqui. Estamos caminhando e pensamos, o quê? Ele tem gelo nos joelhos. Na minha cabeça eu pensei, por que ele tem gelo nos joelhos? O que ele está fazendo? Nós nos aproximamos e perguntamos, e aí, Kobe? E do jeito que Kobe Bryant, ele olhou para nós, estávamos tipo, ei, o que ele está fazendo? Ele disse, nada, acabei de fazer meu segundo treino. Ele já tinha terminado. Já tinha terminado de malhar. Não é possível. Acho que ele fez um treino de basquete Fala na quadra sério. e acho que ele fez um treino na sala de musculação. Antes do café da manhã. E Caramba. a gente só dormiu umas 3 horas. Oh, meu Deus. Então, na minha cabeça, eu pensei... Tudo bem, eu sempre ouvi falar da ética do trabalho de Kobe Bryant, mas nunca ouvi de fato. E pensei, cara, eu também trabalho duro. É. Nessa hora... Você tinha Tim Grover treinando Sim, com eu você. tava me esforçando até aquela hora. Mas ele tinha um respeito diferente de nós. Oh, meu Deus. E eu pensava, cara, tenho que melhorar. Tenho que começar a acordar cedo. E assim a coisa é que ele se diferenciava de muitas maneiras diferentes. E talvez não fosse naquela noite. Talvez eu marcasse mais pontos do que ele na noite seguinte. Mas não se tratava disso. A vantagem mental que ele tinha sobre as pessoas. Ele entendia que estava jogando em um time com todos esses grandes e jovens jogadores que tentavam chegar e conquistar seu lugar. Eu não vou apenas fazer o que eles fazem bem ou melhor, vou fazer mais do que eles, muito mais do que eles, apenas para me destacar. Entendeu? Isso é loucura. E é assim que eu explico a história das Olimpíadas. Mas isso, para mim, apenas vivenciar tudo isso é sempre marcante. Em 2008 eu também estava bem. Você tá sendo modesto, LeBron não é né? ruim, nós não éramos ruins. Você é bondoso. É. Mas era um nível diferente. Isso é loucura. E isso fez a gente subir o nível também. Cara, isso é inspirador. É. Você acha que conseguiu manter esse nível em sua carreira? Você aumentou esse nível, pensou, ok, tipo, vou aumentar, mas ainda não nesse nível de insanidade, 2 treinos ou algo assim.
Não, eu nunca cheguei lá. E sinto que você também precisa encontrar o que funciona pra você. Claro, sabe? você tá vivendo, né? Tá fazendo o que te faz bem. Sim, pois é. mas eu era o cara que treinava meia-noite. Quando eu entrei na NBA, eu já tinha filhos, já era casado, então eu era um daqueles caras que ia malhar cedo, depois ia treinar e voltava pra casa. Passava um tempo com a família, todo mundo dormia, aí eu dirijo de volta pro estádio meia-noite, volto, eu fazia isso, eu era esse cara. Você precisa descobrir O que é que funciona o que pra funciona ti, pra né? você. E naquele momento das Olimpíadas, quando eu sei que estamos cansados, voos longos, jogando, viajando, ele é mais velho que nós. E ver isso Esse é é outro outro nível. nível. Você sempre pareceu ter muita confiança na quadra. E a gente estava conversando sobre como você falou que perdeu 5 segundos para pegar a bola e Sinto falta. que depende de você o momento que o estádio está gritando ou que estão vaiando, onde quer que você esteja. E você sempre pareceu ter muita confiança e equilíbrio. Ser um artista na quadra, cara. E eu penso nesses atletas como Obrigado. artistas, na verdade, né? Porque eu me via como um artista jogando futebol, improvisando e tal, pegando a bola, coisas assim. Você já duvidou de si mesmo? Você já teve É. inseguranças? E como é que você aprendeu a dominar e administrar essa insegurança com você? Nossa, cara, a insegurança aparece o tempo todo. Sério? Eu não converso com os grandes seres humanos do mundo, mas tenho certeza de que todos eles já tiveram e têm insegurança sobre si mesmo às vezes. Com que frequência isso acontecia com você? Era em jogos importantes, em todos os jogos? Como... A insegurança pode surgir em instantes. Você pode entrar seguro no jogo e errar 7 arremessos seguidos. Aí você está inseguro. Você perde uma bandeja, agora você está inseguro. Você não está preparado para a insegurança. Ela aparece. Você precisa ter como se livrar dela. É. Como é que você faz isso? De muitas maneiras diferentes. Às vezes seus colegas de time te ajudam, às vezes os técnicos, às vezes muda o jogo. Certo, é. Me dá Quando uma você dá jogada só um mais fácil toquinho, aí. né? E às vezes você está olhando ao redor do estádio e vê um garoto com a sua camisa. Você pensa, tudo bem, é algo maior que eu. Não se trata de... Pra mim, eu penso muitas coisas. Sou uma daquelas pessoas que se motivam com facilidade. Mas no sentido de se motivar com muita facilidade, você pode ficar desanimado e duvidar de si mesmo com muita facilidade também. Não achar que é bom o suficiente, não achar que é o suficiente, não ter confiança no seu jogo. Fosse o que fosse, eu definitivamente tinha minhas inseguranças sobre mim mesmo, mas sempre fui capaz de tirar proveito das coisas, ou das pessoas, ou permitir que elas me trouxessem de volta. Sempre digo isso ao meu filho, permita que as pessoas ao seu redor te ajudem. Deus colocou essas pessoas na sua vida por um motivo, portanto, permita que seus amigos te ajudem, porque tem momentos em que você se sente feio, você quer ser mais alto, você quer ter o pé de outro jeito, seja lá o que for. A gente duvida, sabe? É preciso ter pessoas ao nosso redor para nos ajudar a esquecer esses pensamentos. É isso que eu digo sempre pro meu filho, permita. E tô passando por um momento assim, vou dizer... Tenha sua raiva, seu desgosto por ter perdido uma jogada, não importa. Mas permita que as pessoas ao teu redor te ajudem. Porque se você perde o tempo e segue por um caminho sombrio ficando nisso, é triste, é ruim. É. Com certeza. A vida já é difícil o suficiente, né? Já foi difícil pra mim também. É difícil o suficiente pra todos nós todos os dias, não é? Você não quer acrescentar nada mais ao que já é difícil. Portanto, a questão da insegurança pra mim é, mais uma vez, apenas permitir que as pessoas que eu coloquei em meu círculo, que Deus colocou ao meu redor, me ajudem a sair dessa situação. É. Eu adorei quando você falou que a sua irmã te levou para esse estado de visualização de sonhos quando você era criança e você começou a usar isso enquanto você jogava, né? Você tinha uma rotina específica antes de cada jogo, ou nos intervalos, ou em qualquer outra coisa que você direcionava seus pensamentos? Ou era mais tipo, eu tô aqui fazendo o meu trabalho? Como é que sua mente se comunicava com você nesses momentos? Como ela aparecia para você? Sim, a estrutura do meu livro é a seguinte. O primeiro capítulo se chama Pré-jogo. Depois vem o primeiro tempo, o segundo, o terceiro, o quarto e o pós-jogo. O intervalo também Sim, está claro, presente. intervalo. Desculpa. Pois é. Esse é o momento das celebridades, né? Então, olha ele. Eu li o livro, Olha irmão. isso. É, Cara, o livro digital. que da hora, Eu li inteiro, mano. cara, é. Pois Tô é. impressionado. Então, É, eu li, falo eu li. sobre o pré-jogo, né? Que é a preparação.
Ao longo da minha carreira, eu não ficava sempre fazendo a mesma coisa, sabe? Não tinha superstições. Mas você tenta encontrar algumas coisas que funcionam e algumas continuam. Então, pra mim, uma das coisas que eu fazia e que eu acho que a galera gostava eram duas. Primeiro, eu costumava fazer 3 flexões num aro de cada lado, assim, antes do jogo, sabe? Colocando sua cabeça por cima, Sim, né? movimentar os meus músculos um pouco. É, sim. Uma maneira de ficar estimulado e preparado para o jogo, fazer algumas flexões. Toda a atenção se voltava para mim, eu gritava, apenas eu e o microfone ali, sabe? E uma das outras coisas que eu fazia na quadra e que era uma grande parte do meu pré-jogo, porque essas coisas são o que eu coloquei no meu pré-jogo, o que eu precisava antes de jogar. Se eu não fizesse isso, não me sentia bem, algo parecia errado. Recentemente eu estive em um jantar com vários amigos. Um deles é James Gordon. E James disse que eu sou o jogador de basquete favorito dele. E ele me contou o motivo, cara, sabe? Isso é Então, a ótimo, razão me pela conta. qual sou seu jogador de basquete favorito, resumindo a história, é que ele não sabia nada sobre basquete quando chegou nos Estados Unidos. Foi num jogo em Miami, tava lá sentado, olhou pro cara e perguntou: pra quem que eu torço? O cara falou: ó, número 3, fica de olho nele. Então eu saí antes do jogo, eu colocava meus colegas de equipe pra cima, meus técnicos, né? O pessoal da tabela, os locutores, todo mundo. Árbitros. Não, juiz não. Mas então, eu ia para cada extremidade da quadra, para todos os 4 cantos, fazia isso com todo mundo, sabe? Corria pro lado seguinte, fazia isso com todo mundo também. E para ele foi incrível, porque era o seu primeiro jogo. Quando eu fiz isso, a energia do estádio aumentou e ele disse: meu Deus, eu adoro esse cara, entendeu? E essa era uma das coisas que eu precisava fazer. Eu precisava mostrar respeito e amor por essas pessoas que gastam seu tempo, seu dinheiro para ir assistir a gente. Com certeza. Estou mostrando que vou tentar dar o meu melhor hoje à noite. Estou pronto. Essa era uma das coisas que eu fazia antes do jogo na quadra, que eu precisava fazer. Se alguém fosse falar alguma coisa de mim, ia falar: o cara que faz flexões. É, ele faz. As pessoas sabiam disso, né? Elas estavam no videogame, em todo tipo de coisa, o que eu fazia. Mas no vestiário, a coisa mais importante para mim antes do jogo, que eu fazia em todos eles, era que eu precisava de um momento sozinho para me acalmar do barulho. Eu já tinha me preparado, já estava vestido, já tinha me exercitado, os técnicos já tinham falado o que precisava, sempre tive esses momentos. Eu ia para os fundos do chuveiro, lá na sauna, para os fundos do banheiro, e onde quer que pudesse encontrar um momento de silêncio. Eu precisava de silêncio para visualizar mais uma vez o que eu queria nesse jogo. Antes de cada jogo eu visualizava como eu queria que ele fosse. Sempre acontecia assim? Claro que não. Mas eu sentia um poder nessa visualização, mesmo que fosse uns 5 minutos antes do jogo. Isso é incrível. Sim, era um dos pré-jogos que eu fazia no adorei. vestiário. Eu adorei. E quando você estava perdendo, o que não acontecia com frequência, como você moldava seus pensamentos nesse momento? Se você estava perdendo por 2 ou 20, o que não acontecia com frequência. Aconteceu. Mas quando você estava nos campeonatos e tudo mais, é como se estivessem ganhando o tempo todo, mas quando estavam perdendo, para onde a sua cabeça ia? Você se concentrava em si mesmo, se concentrava na equipe, se concentrava no técnico, do que a sua mente precisava para que você pudesse voltar ao jogo? Tenho certeza que há muitas coisas diferentes, mas provavelmente um dos meus maiores pontos fortes, não sei se mais alguém pensa assim, mas a minha personalidade, ela é equilibrada, sabe? Eu mantenho bastante o equilíbrio assim. Nem muito alto, nem muito baixo. Isso, e essa era uma mensagem que o treinador Spo usava, embora parecesse que essa frase me seguia, né? Meu treinador do ensino médio já falava isso do jeito dele, e o treinador Spo falava isso do jeito dele, sobre fluxo e refluxo. Acho que isso era um dos meus pontos fortes, sabe? Essa capacidade de manter a calma. Quando você sabe que sua equipe é talentosa o suficiente para se recuperar de uma desvantagem de 20 pontos, você pode ter confiança. Mas se você tá numa equipe que não dá conta de recuperar esses 20 pontos, aí danou. Cara, você tá ferrado. Aí você fala: já era. Vou só fazer meus pontinhos aqui e deixa rolar. As equipes são diferentes, né? Se você tá perdendo por 20, depende. Isso às vezes dá arrogância ou confiança. Eu não minto. Não vou dizer que em todos os times que eu joguei eu disse: não estamos bem. Em algumas vezes eu falei: pessoal, estamos em apuros. A gente não pode começar o jogo perdendo por 10, né? A gente não vai recuperar. Não temos habilidade suficiente.
Mas quando você faz parte daquela equipe que tem Ray Allen, LeBron, Chris Você pode Bosh, fazer qualquer coisa. pensou? Vamos recuperar 40 Cara, pontos. você fala, faltam 2 minutos, faltam 35, vamos lá, cara, vamos lá, ganhamos por 20. E é assim que você se sente, certo? Pois É isso aí. Isso é legal. E onde você acha que estaria em sua vida se não tivesse ótimos treinadores? Onde estaria como atleta, na sua carreira, se não tivesse ótimos treinadores ao seu lado? Você acha que seria capaz de realizar o que você realizou? Você nunca teria ouvido falar de mim. Assistia muitos atletas excelentes, cara, no meu bairro, na minha escola, no ensino médio, na minha comunidade. Mais até do que você, Muito né? mais. Melhores, Pulavam mais mais coordenados. alto. Tudo, cara. Eu observei isso. Vi muitos atletas excelentes não terem oportunidades ou não terem um mentor certo, essas coisas. Eu tive sorte porque tive muitos mentores excelentes. E isso começou do ponto de vista do treinamento. Falo sobre isso no meu documentário. No meu livro, falo sobre o Gary Adams, meu assistente técnico no ensino médio, que foi a primeira pessoa a me pegar e dizer: "Ei, você quer ser grande?" Antes que eu soubesse o que era ser grande, né? "Você quer ser grande?" E eu disse: "Sim." Ele falou: "Preciso que você apareça todos os dias." E foi num verão, cara. Eu lembro disso. Então, Você tava tipo, eu quero jogar, mas quero sair também, né? Pois é. eu vou te buscar, tocar buzina uma vez, e é bom que você esteja pronto, senão não volto nunca mais. Uau. Se você quer ser ótimo, é isso que você deve fazer. E todos os dias daquele verão depois do meu primeiro ano, eu estava na academia com Gary Adams. Então, esse foi o começo. Meu pai foi meu primeiro treinador, mas esse foi o início de todos esses grandes mentores. Jack, meu técnico no ensino médio, mentor incrível, me ajudou a ter essa visão, sabe? Eles diziam: "Vamos assistir a alguns jogos?" Meu técnico do ensino médio me levando para assistir a alguns jogos, cara. Aos universitários. Jogos de colégio. Pra ver. Sim, fui ao Market uma vez. Nem imaginava que a Market fazia parte do meu futuro. Fui a um jogo deles. Todos esses mentores, cara, eu não estaria em lugar nenhum se não fosse pelas pessoas que estavam próximas a mim. E eu respeitei o tempo delas, aceitei o que elas estavam tentando me dar. E simplesmente apliquei, fiz e disse: "Estou aberto, me ensine tudo." Porque eu sempre quis algo diferente. Não queria o que já tinha visto. Eu só sabia o que queria. Eu dizia: "Não quero isso. Quero algo diferente da minha família." Então, toda vez que alguém entrava na minha vida, acho que eu sentia isso. Eu pensava: esta pessoa está em minha vida por um motivo, vou me conectar com essa pessoa. Entende o que eu digo? Algumas pessoas entram na sua vida, mas não precisam estar lá. Outras, você pensa: "Ei, assim meus mentores, meus treinadores, todos eles estavam na minha vida por um motivo, e desde criança eu ouvia eles." E quais foram algumas das maiores lições que você lembra de alguns desses técnicos? Foi um técnico do ensino médio, da NBA? Você se lembra de aprendizado que Grandes realmente lições, destacou? hein? Eu diria que a coisa que carrego na vida como uma das maiores lições provavelmente veio do Pat Riley no Miami Heat. Sinto que, mesmo nos negócios, mesmo como pai, uso muito das palavras, da linguagem, dos exemplos que aprendi quando entrei na NBA em Miami. E falei sobre isso no meu discurso de aposentadoria. Miami tem uma coisa chamada cultura. Todos perguntam: "Bem, qual é a cultura do Miami?" Para mim, a cultura do Miami é disciplina. Ela me ensina disciplina, sabe? De certa forma, é até militar, mas te ensina a ser dono de... Tá falando da cultura A cultura do Miami Heat. É. Não a cultura da cidade. É por isso que a cultura do Miami tem que ensinar disciplina. Exatamente. Foi o que eu disse. Ok, vou ter certeza, né? A cidade de Miami está te mostrando a tentação em seu ponto mais pois é. elevado. Então, eu diria que as lições que eu aprendi são... e havia modelos em Miami. Nós estaríamos em nossa melhor condição. Quanto melhor, mais difícil era. E todas essas lições foram importantes para mim. Por ter vindo de onde vim, sem muita estrutura, sem muita disciplina, principalmente quando entrei no mundo do dinheiro. E não sabia o que fazer Não com fazia isso, né? ideia. Como você aprendeu a administrar fama, finanças? Como você nunca teve e agora tem abundância?
cometendo erros e gastei muito dinheiro, fiz muitas coisas idiotas sem saber disso. Quando você consegue tudo o que sempre quis, agora você tem, sabe? Então, o que você vai fazer? Você vai em busca do que você quer. Mas se você Jordan não me falou pra sabe... ir lá e fazer história, então Entendeu? eu vou fazer isso, né? Pois é. Pois é. E aí você perde tudo. Sim, é isso. Eu acho que, pra mim, e volto a Miami, o posto que Miami tinha, a mão que Pat Riley colocou no ombro que muitas pessoas não gostavam, porque você se sente guiado, né? Você meio que se sente como uma criança às vezes. Mas as lições que isso me ensinou sobre o que é preciso para construir uma cultura, o que é preciso para realmente vencer, estas são as lições que levo no cotidiano da minha vida. Quando estou construindo um negócio, quando estou construindo uma atmosfera familiar na minha casa, quando estou trabalhando com a minha esposa como parceiros. Tirei muitas lições dos meus dias em Miami e do que Pat Riley representa na construção de uma cultura que se baseia na disciplina, no respeito, na resistência, em não abandonar as coisas. O próximo homem é igualmente importante. Inspirador, cara. Quando alguém encontra um ótimo técnico ou alguém encontra um técnico que quer apoiar, como atleta ou na vida, o que esse aluno deve fazer, na sua opinião? Se ele perceber que tem alguém demonstrando interesse e o cara parece ser um bom treinador, parece ser um ótimo treinador que teve bons resultados no passado, como esse aluno deve se apresentar para poder tirar o melhor disso? O que você faria se fosse uma garota de quem você gostasse, um rapaz em quem alguém estivesse interessado, um relacionamento que você quisesse e ele demonstrasse interesse em você? O que você faria? Você vai em direção a isso que você quer também, não é? É. Se você quiser, você vai. Se eu quiser e você demonstrar interesse em mim, o que eu vou É. fazer? É a mesma coisa, não acha? É a mesma mentalidade. Se um técnico está demonstrando interesse em você e você quer ser grande, quer estar nesse nível, então você faz o que faz quando vê a pessoa que vai tudo, deseja. vai com Você tudo, vai de aposta cabeça, tudo. pois é. Não perca esse momento, porque quando você é tímido, como eu era quando estava crescendo, você perde momentos, perde oportunidades. Você fala, droga, deixa pra próxima. Pode não haver uma próxima. Então, quando você tem um técnico que se dedica a você, porque é difícil para os técnicos se dedicarem a todos os jogadores, mas quando ele se concentra em você, é diferente. É, eles fazem É verdade. Então, pra mim, é focar em torno disso, é entender que certas pessoas foram colocadas em nossas vidas por certos motivos, ok? E você pode perder isso. Você pode deixar essa pessoa ir embora. Você pode perder esse momento porque talvez não esteja pronto. Portanto, o ditado é: fique pronto para não ter que se preparar. Quando esse momento chegar, se você encontrar um técnico, fique pronto, esteja pronto, preparado, porque isso pode mudar toda a sua trajetória de vida apenas com essa orientação, com esse técnico, sabe? Com essa experiência. É. Mas enfim, esse livro tá incrível. Eu li o digital, estava lendo ontem. Eles me enviaram. Dwayne, toda a sua vida, sua história e carreira, eu passei por isso, eu conheço, eu sei de tudo que tem aqui, até a parte que você perdeu, eu li tudo isso aqui, é muito inspirador. É uma demonstração incrível da sua vida, da sua história, mas eu acho que o que é muito legal é a mentalidade por trás, né? Nos bastidores, eu quero que as pessoas comprem e deem uma cópia para um amigo, para alguém da família, porque mostra por tudo que você passou, o que é muito legal, e eu quero que as pessoas comprem porque é inspirador, é um ótimo livro, vai ficar ótimo na É sua um estante livro de também. mesa de café. É muito legal, é muito É, bom. cara. Obrigado. Eu tenho umas perguntas sobre relacionamentos. Eu não sei quantas pessoas perguntam sobre seus relacionamentos, porque vocês falam sobre isso, né? Sobre relações. Eu acho que para um atleta de alto nível, atores famosos, celebridades que têm dificuldades em relações íntimas, esse é um estereótipo, né? Vocês ficam um tempo junto e terminam. Por curiosidade, quais seriam as 3 coisas que alguém que pretende construir uma marca pessoal maior, talvez tenha uma audiência, que talvez seja uma celebridade ou venha a ser uma celebridade em algum setor do mundo, quais você diria que são 3 chaves para manter uma relação saudável e de qualidade a longo prazo com uma pessoa? Como né? uma pessoa que se divorciou e cometeu muitos erros de relacionamento, você é deixa eu bom ver. nisso, você cometeu alguns erros, Ahn, mas agora você tem isso e é incrível, parece incrível, uma relação maravilhosa, um casamento. Quais seriam as 3 chaves, mais para poder estar junto? eu não sei, cara, mas a primeira coisa que me vem à Respeito. mente é o respeito. É respeitar o que a outra pessoa é, o que ela traz pra mesa.
Respeito. Todos precisam se sentir respeitados em um relacionamento. Quando você chega em casa depois de um dia de trabalho pesado e você tem isso, quer chegar em casa e sentir que é valorizado, que é respeitado pelo trabalho que fez e pelo que proporcionou à casa, não é? E assim em qualquer relacionamento, em qualquer parceria, todos querem se sentir respeitados pelo que proporcionam, pelo que fazem. Portanto, eu acho que é a mesma coisa em um relacionamento. Com minha esposa, ela quer se sentir. Minha esposa trabalha. Ela se esforça. Está trabalhando em um filme agora. Ela não está em casa com a minha filha. E, portanto, preciso garantir que ela se sinta valorizada, que se sinta admirada, que se sinta respeitada quando entra por aquela porta. E não é fácil, porque a minha vida é muito corrida às vezes. Posso entrar em minha própria vida e ser um pouco desse jeito. Eu não estou tentando ser assim, mas isso está demonstrando falta de respeito pelo que ela faz, pelo quanto ela trabalha e por sua posição. Sua posição não é estar sempre atrás de mim. Sua posição às vezes é estar atrás de mim, mas também ao meu lado, na minha frente, o que for, certo? Isso está sempre evoluindo. Então a primeira coisa que me vem à mente é o respeito, sabe? É isso aí. Número 2. Número 2, esteja aberto. Aberto. Acho que quando eu conheci minha esposa, eu era uma pessoa de mente fechada. Sério? Sim, quando se trata de viagens, de comer, conversar com as pessoas. E ainda tem hora que minha esposa chega e fala, ó, preciso que você faça isso, ou você deveria fazer isso, entendeu? E eu falo, tudo bem, porque tem que ter a mente aberta. E eu acho que se você tiver um parceiro nos negócios, deve estar aberto à ideia dele ou dela. Mesmo que tenha sido você quem começou a empresa, eles estão lá por algum motivo. Esteja aberto a sugestões, aberto a outros caminhos. Entenda que liderar não significa que você sempre tenha que estar à frente. Esteja aberto a outras ideias e procure seguir com isso, é importante. Ok, a terceira. Terceiro, Para uma relação saudável de longo prazo, com comprometimento. vejamos, respeitar, ser aberto, e eu diria que faço muito disso, porque acho que muitas pessoas provavelmente veem isso socialmente, né? Eu faço muitas coisas, surpresas para minha esposa, planejo essas coisas, e a razão de eu fazer isso é porque sabemos como é. Olha, o casamento, e as pessoas vão ficar bravas comigo, mas o casamento é provavelmente uma das coisas mais desagradáveis do mundo. Você consegue ver tudo que está por trás da cortina. Entende o que eu quero dizer? Quando você se casa, passa a ver tudo sobre essa pessoa. E ver tudo não é a coisa mais sexy do mundo. Portanto, para que você ou a sua esposa continuem se desejando, é preciso fazer essas coisas. Você precisa sair à noite, precisa mudar seu cabelo, entende? Você precisa gastar um pouco de dinheiro, ir para lugares bonitos. Para mim, eu acho que eu sou romântico. Eu acho que ser romântico é fundamental. Eu entendo que não apenas de um lado, ambos os lados precisam dessa parte romântica. Porque se você vai se casar, precisa manter um pouco dessa parte romântica. Para mim, sinto que tem sido espontâneo. É ser aventureiro, sabe? É não ter medo de fazer as coisas que talvez não pareçam tão masculinas ou autoritárias. Não, nós não fazemos isso. Não. Minha esposa realmente sai muito de casa. Se você tem um casamento e um relacionamento bem-sucedido, a sua esposa sai muito de casa. Você também aceita muitas coisas. Eu acho que é isso, sabe? Fazer algumas concessões. Então, eu não sei se esses são bons conselhos. São bons, eu gostei. Eu tenho 2 perguntas finais. Essa aqui se chama As 3 Verdades, é o cenário hipotético. Imagine que é o seu último dia na Terra e você viveu o que você quis. Você pôde viver todos os seus sonhos e tudo que quis se realizou. Mas por alguma razão você tem que levar todo o seu trabalho, o seu livro, essa entrevista com você, qualquer coisa, né? Qualquer coisa que você já tenha feito. A gente não vai ter mais acesso a nada. Tudo vai para um outro lugar, vai com você para esse outro lugar. Mas você tem uma caneta e você pode escrever 3 coisas que você sabe que são verdade sobre a vida, sobre a sua existência, 3 lições que você podia deixar aqui para o mundo. E se ia ser tudo que a gente teria de você, o que você diria serem essas 3 verdades? Essas lições, o que seria? Coisas que você diria para o mundo, sabe? E se você pudesse compartilhar 3 coisas com o mundo sobre as lições de como viver uma vida legal, quais seriam essas 3 lições ou 3 coisas que você sabe que são verdadeiras e que você gostaria que as pessoas soubessem
sobre como ser incrível. Bom. Bem, olha. Então, a primeira coisa que me vem à mente é algo simples, tipo trabalho árduo. Nada é alcançado sem trabalho árduo. Eu sei que algumas pessoas pensam, esse cara dá o braço a torcer. Não. Se você quer ser ótimo, se você quer ser bom, você tem que trabalhar duro, entende? Mesmo que seja ruim, você também precisa se esforçar para ser ruim. Para mim, minha principal mensagem para o meu filho é sobre trabalho, sabe? Trabalhe duro, ok? Número 2. Essa seria a primeira. E número 2 seria paciência. Acredito que, como pessoas, todos nós precisamos de um pouco mais disso. E eu não estou falando de tudo, porque algumas coisas precisam ser apressadas, mas precisamos de mais paciência no trânsito, mais paciência uns com os outros, precisamos de mais paciência nos relacionamentos, para entender que você vem de um lugar totalmente diferente do meu. Você vem de uma realidade diferente, cara, entende? Não temos muito disso. Estamos em um mundo agora onde se tem um câncer, bum, já era. Então, tenha um pouco de paciência, eu acho que é isso. Certo. Número 3. Trabalho duro, paciência. E a terceira seria energia. Muito bom. Energia. Acredito firmemente que a energia que você emite é a energia que você recebe. Se você tratar mal uma pessoa, talvez ela não te trate mal. Se estiver tratando mal as pessoas, talvez você não seja tratado mal, mas alguém da sua família pode sofrer. Você tem que tratar os outros como gostaria que as pessoas da sua família fossem tratadas. Você tem que tratar os outros com respeito, sabe? Eu olho nos olhos quando a gente está conversando, eu aperto a sua mão, o que quer que seja. O que você dá é o que você recebe. Energia. Boas verdades, irmão. Eu tenho uma última pergunta, mas antes dela, certifique-se de comprar esse livro. Ele é muito inspirador, tem muitas lições excelentes, muitas imagens de histórias excelentes também. Você tem uma carreira incrível e eu sinto que você está só começando. Esse é o segundo tempo para você, né? Como se você tivesse tido a sua carreira na NBA e agora é como se não tivesse chegado mas no eu tô no intervalo, pré-jogo, né? e uma Você tá no vida nova pré-jogo, agora. É isso aí. Mas peguem um livro, comprem para os seus amigos e divulguem um livro, a mensagem. Um livro é muito inspirador. Estou feliz por ter lido ontem à noite. Foi muito legal. E antes de fazer a última pergunta, eu quero te elogiar por um tempo. Eu quero te agradecer por ser um ser humano legal. Todas as coisas que eu procurei sobre você, sobre como não falaram como você era incrível como jogador, mas como você é uma pessoa incrível também. Então, eu te admiro pela pessoa que você é e como você aparece, pelo impacto que você causou também. Você é um mentor para muitas crianças, assim como o Michael foi para você. Você nem sabe o impacto que causou na vida de tantas crianças que estão crescendo e que puderam vê-lo jogar. Por isso eu realmente admiro pela sua força, como você tem sido todos os dias. Obviamente você não é perfeito, a gente comete erros, mas você continua sendo autêntico e para mim é muito, muito legal ver isso. Eu te admiro e eu estou torcendo muito pelos seus próximos muitos e muitos anos, irmão. Espero que você tenha muito sucesso, porque você merece. Deu até um calor agora, cara. Obrigado, é bom ouvir isso. Claro, irmão, obrigado. Minha última pergunta é, qual a sua definição de grandeza? Consistência. Ok. Para ser excelente, você precisa ser consistente. É preciso fazer isso todos os dias. Se pensarmos nos melhores jogadores ou jogadoras que já jogaram algo no esporte, é sobre a consistência desse jogador. LeBron James não é um dos melhores porque não perdeu muitos jogos. Ele tem sido consistente. Para mim, isso é o que eu busco, ser consistente e entender que não somos seres humanos perfeitos. Vamos cometer erros. Vamos falhar em certas áreas, mas tento ser uma pessoa consistente, uma voz consistente, uma pessoa assim. Portanto, eu acho que se você conseguir se concentrar na consistência em sua vida, é isso que o levará à grandeza, sabe? Agora, há diferentes momentos em que você pode chegar lá. Você pode levar 20 anos para conseguir o que você quer, você pode levar 1 ano, mas apenas mantenha-se consistente e fiel a você. O trabalho árduo leva à grandeza. Talvez eu não acerte, mas Will Smith disse isso recentemente. Ele está em turnê com seu livro e é estranho que o livro dele se chame Will e o meu se chame Dwayne. Isso é legal. Mas ele disse, e eu conversei com meu filho sobre isso, e como eu disse, posso estragar a citação, mas
E sempre digo ao meu filho, escute, o objetivo de todo dia é colocar um pé na frente do outro, ok? Não importa o quanto o dia de ontem tenha sido difícil, todos os dias, levante-se da cama e faça algo em que você acredita, e então faça isso todos os dias. E se você juntar um número suficiente de dias bons, você se diverte, tem uma vida boa. Para mim, isso é consistência, é juntar dias consistentes o suficiente, fazer besteiras, ter uma vida boa. Por isso, digo isso ao meu filho o tempo todo, e quando ele disse isso, eu pensei, era isso que eu estava dizendo, cara. Ele conseguiu, Então, consistência. Eu adoro isso. Irmão, Minha mão tá obrigado. suada. Não, tá tranquilo, eu te agradeço. Você se afastar, se colocar no lugar deles e entender o que eles estão sentindo. E então, você tem que tomar certas decisões sobre quais chaves eu tenho que virar para elevar este jogador a outro nível. Portanto, não se trata de ficar de braços cruzados e ser feliz. Você é o líder. Seu trabalho é obter o melhor deles.